Oi, gente, estamos de volta para mais uma aula. Lembrando que na última nós estabelecemos a equação de onda para o elétron. A equação de onda que leva o nome de equação de Schrödinger é uma equação extremamente complicada, né, que leva a soluções muito difíceis que só podem ser resolvidas, via de regra, por métodos numéricos. Mas em algumas situações mais simples, a gente consegue resolver essas equações à mão livre, né? Então vamos tentar buscar exatamente essas situações mais livres e ver então como é que fica a solução da equação de Schrödinger. Bom, uma primeira aproximação veremos na aula de hoje, que é aquela aproximação que a gente chama de aproximação adiabática, que leva à possibilidade da separação da equação de Schrödinger em duas partes, e uma delas vem a ser o que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo. Então vamos lá à nossa aula de hoje. Então, a primeira coisa, como é que a gente chega ao estabelecimento da equação de Schrödinger independente do tempo? Nós usamos o que a gente chama de aproximação adiabática, que consiste em considerarmos que a energia potencial U ele não depende do tempo, ou seja, não varia com o tempo. É uma situação onde imaginamos que as partículas que estão ali em volta do nosso elétron, que geram o campo elétrico, o potencial elétrico, ele está, de certa forma, fixa cada uma na sua posição, de modo que a energia potencial do elétron que está caminhando para essa região, ele não varia ao longo do tempo. Feito isso, se considerarmos que o potencial é constante no tempo, nós podemos usar o método da separação de variáveis para resolvermos a nossa equação de Schrödinger. Lembrando que o que consiste a separação de variáveis? Nossa função de onda psi, maiúsculo, que é uma função da posição r e do tempo t, ele pode ser escrito como produto de duas funções. O psi minúsculo, que depende somente da posição r, e da função φ, que depende somente do tempo. Então, nesse caso, a equação de Schrödinger seria escrita nesse termo, e onde olhamos aí no meio que o termo de energia potencial ele é independente do tempo. Bom, aí devemos lembrar que o Laplaciano ele é uma derivada segunda somente na posição, portanto ele atua naquele primeiro termo somente em cima do nosso psi minúsculo de r. E do outro lado, do lado direito, a derivada no tempo vai atingir somente a função φ de t. Dessa maneira, no primeiro termo ali do lado esquerdo, o φ de t pode sair da derivada e ir lá para frente, e no segundo termo do lado direito, o psi minúsculo de r pode ser retirado de dentro da derivada, de modo que a equação de Schrödinger ficaria escrito dessa maneira. Agora, podemos multiplicar tudo por 1 sobre psi vezes o φ. Dessa forma, no primeiro termo, o φ é cancelado, no segundo termo, tanto o psi minúsculo como o φ é cancelado, e no terceiro, o psi de r é cancelado, de modo que ficaremos então com a equação de Schrödinger escrita dessa maneira, onde nós podemos ver que do lado esquerdo somente termos com a posição r estão presentes, inclusive o Laplaciano é a derivada segunda na posição r, e do lado direito somente termos que são dependentes do tempo. Ora, temos uma igualdade onde do lado esquerdo somente funções em posição estão presentes, do lado direito somente os termos em t. E tem que valer a igualdade em qualquer instante t e em qualquer posição r. Isso só pode acontecer se considerarmos que cada um dos termos é uma constante, que vamos chamar de e. Veremos mais adiante por que seria essa constante e. Portanto, a nossa equação de Schrödinger, por enquanto total, pode ser escrita dessa maneira. E aí, temos que o primeiro termo, na parte temporal, IH cortado. 1 sobre φ, derivada φ de t, vai ser igual a e. Passamos do φ multiplicando para o lado direito. Essa derivada é muito fácil de resolver. Essa equação diferencial de primeira ordem é fácil de resolver. O φ de t vai ser, então, alguma coisa exponencial de menos i ômega t, onde o ômega seria e sobre h cortado. Pronto, a parte temporal é sempre a mesma, independentemente do tipo de potencial U que estará presente. Já a parte espacial, não. Essa depende do potencial U de R, da energia potencial U de R, e essa é o que nós chamamos de equação de Schrödinger independente do tempo. A função de onda, lembrando, usamos a separação de variáveis, a função de psi de r de t vai ser então o produto da
da parte espacial, né, solução da parte espacial, que é o φ minúsculo de r, vezes e elevado a menos i ômega t, novamente lembrando que a parte temporal já foi resolvida e é sempre a mesma. O problema passa a ser, então, calcular o π minúsculo de r, que são exatamente a equação de Schrödinger independente do tempo, que é um problema de autofunções e autovalores, e é por isso que nós chamamos de equação de autoestados de energia. Porque, como aí nesse problema de autovalores temos energia potencial, isso vai levar aos autovalores desse problema de autovalores, e esses autovalores são os autovalores de energia, por isso que usamos a constante E. Como temos operador de energia, os autovalores de energia são os autovalores de energia, e o psi de R são as autofunções de energia da nossa equação de Schrödinger independente do tempo. Nesse momento é só isso. Obrigado. Até a próxima videoaula.